Fala, professor, beleza? Então agora eu vou explicar aí um pouquinho sobre a arma química que eu escolhi, né, que foi o gás mostarda. Então vamos lá, vamos começar primeiro falando da estrutura do gás mostarda. A estrutura é C4H8Cl2S e a gente pode acrescentar mais algumas informações aí para deixar mais completinha e entender a estrutura no geral. A massa molar é de 159,08 gramas por mol. O ponto de ebulição é de 217 graus Celsius. A densidade é de 1,27 gramas por centímetros cúbico. O ponto de fusão é de 14,4 graus Celsius. E ele é solúvel em lípido, benzeno e tetraído furano. Agora também vou falar aí um pouco sobre os outros tópicos, que é o efeito do gás mostarda, né, que vai causar na pessoa. A inalação do gás mostarda provoca espirros, epistaxe, rouquidão, tosse seca, dispneia, e se inalado em concentração elevada vai causar sangramento e formação de vesículas nas vias respiratórias, que vai acabar danificando a mucosa e causando um edema pulmonar. Esses são os efeitos aí mais aparentes do gás mostarda, né? Onde ele foi usado pela primeira vez, né? Onde surgiu? Acredita-se que ele tenha sido usado pela primeira vez em Ypres, em Flandres, em 12 de julho de 1917, durante a Primeira Guerra Mundial. E daí perguntam, por ter usado essa arma, quantas vítimas tiveram, né? Quantas vítimas foram mortas por esse gás? É, Esse gás ele foi usado pelos alemães contra os inimigos ingleses e franceses. E estima-se que nessa guerra houve mais de 100 mil mortos, vítimas desse gás. E agora aí, né, também, como pede, eu vou dar a minha opinião sobre o uso das armas químicas, que é meio que falar uma coisa que, né, é meio óbvio, não só a favor, né, outra porque é uma forma de, como fala, tortura com a pessoa que, né, você vai atacar uma coisa que vai, tipo, meio que matar a pessoa aos poucos. E se a pessoa não morrer na hora, né, ou ela vai ficar sofrendo lá até morrer, tendo todos esses sintomas aí, como por exemplo do gás mostarda. Isso mostra como a sociedade, vamos dizer, teve um retrocesso por criar uma coisa capaz, tipo, de matar a pessoa e fazer ela sentir dor por opiniões distintas, como foi usada na guerra. Tipo, falar uma coisa que, né, não tem uma justificativa para se usar armas químicas. Isso é um pouco da minha opinião, né? Querendo ou não, tipo, teve tudo isso de vítimas, né? 100 mil, tirando outras armas químicas, né, que são usadas. É uma forma de tortura, uma forma dolorosa, uma forma que um pensamento ridículo de você usar uma arma química para matar a pessoa, matar pessoas inocentes que não tem a ver, isso por opiniões distintas, como foi usada em guerra. É uma coisa meio fora do comum você pensar que tem pessoa que apoia isso, né? Mas é, é a minha opinião e deixo aí o relato. Bom dia, professor. Hoje eu vou fazer minha apresentação sobre o trabalho de química, que eram as armas químicas, né? Utilizadas nas diversas guerras que foram acontecendo ao longo dos anos. Eu acabei escolhendo o agente laranja para o meu trabalho, para minha apresentação. Bom, e é isso. Ok, eu vou começar falando sobre a estrutura química. O agente laranja, ele é um herbicida. É uma dioxina que possui o TCDD, que é uma substância química altamente cancerígena para os humanos. Ele é conhecido como ácido 2,4-diclorofenoxiacético.
mais conhecido como agente laranja, né? A estrutura molecular é 8 moléculas de carbono, 6 moléculas de hidrogênio, 2 moléculas de cloro e 3 moléculas de oxigênio. Bom, agora eu vou falar dos efeitos que o agente laranja ele causa no corpo humano, no nosso organismo. É bastante coisa, então eu vou usar uma colinha. Bom, um dos principais sintomas e principais efeitos que ele causa no nosso corpo é o problema na tireoide, que é uma das principais glândulas do nosso corpo, que ela regula hormônios e várias coisas. Se ela não funciona muito bem, o corpo também não vai funcionar. Causa diversos tipos de câncer, entre eles o mieloma múltiplo, que é câncer nos ossos. O agente laranja ele causa câncer no sistema digestório, respiratório, cardiovascular, e ele causa diabetes tipo 2. E dos cânceres que ele causa, tem o câncer que é linfoma de eu não sei falar esse nome, Hodgkin, Hodgkin, que basicamente é um câncer no sistema, como que eu posso explicar? No sistema imunológico. Então, um dos sintomas desse câncer é inchaços em partes do corpo, por exemplo, nas axilas, virilhas e entre outros lugares. O agente laranja ele também causa mal de Parkinson, problemas circulatórios. Nas mulheres, se elas estão grávidas, ele causa o aborto do neném. Nos homens, ele pode causar câncer de próstata. E não para só naquela geração que foi atingida com essa substância, pode ser passada como se fosse uma herança. Então, por exemplo, se alguém na Guerra do Vietnã foi atingido com tal substância e acabou sobrevivendo, os filhos ou os netos ou até mesmo os bisnetos podem sofrer as consequências, que podem ser câncer, má formação, problemas mentais e várias coisas que essa substância pode causar. Bom, aonde essa arma química foi usada, ela foi usada na Guerra do Vietnã, que começou no ano de 1965 e acabou no ano de 1975. E por incrível que pareça, quem usou essa arma química que causa diversos problemas não foram os vietnamitas, foram sim os Estados Unidos, os mocinhos da história. Bom, agora eu vou falar sobre o número de vítimas, né? A Cruz Vermelha do Vietnã, ela aponta que mais de 1 milhão de pessoas morreram ou sofrem com os efeitos do agente laranja, mas o governo do Vietnã fala o contrário, que é um número muito maior, que mais de 3 milhões de pessoas ou morreram ou sofrem com os efeitos do agente laranja. Bom, a minha opinião sobre é que tem aquela famosa frase que na guerra vale tudo, que pode usar de todas as estratégias para conseguir a vitória, mas no caso das outras substâncias, eu acho que não é nem um pouco certo, pegar e falar meio que o óbvio, né? Mas não é certo utilizar o agente laranja porque não acabou naquela guerra. Tanto que os efeitos colaterais se estendem por gerações. Então são filhos, netos ou até mesmo bisnetos que acabam nascendo com alguma deformidade ou com algum problema de saúde, genético e entre outros. É uma arma que eu imagino que ela é proibida por guerra, né? Se ela for usada é um crime de guerra. E tá certo, não acho certo usarem. E principalmente nos filmes que eles ficam pagando que os Estados Unidos é sempre os mocinhos, que eles sempre são a vítima de todas as situações, e ver alguém que sempre tá querendo ser o herói, ver usando algo tão cruel, acaba deixando com um pé atrás, né?